Olá, amigos do programa Atitude. É com muita alegria que recebemos aqui nos nossos estúdios o Pastor Dimas. Pastor Dimas, que é argentino de nascimento. Isso. Mas já está 9 anos na Bolívia, já é meio boliviano, não? Eu sou boliviano, até vou ter nacionalidade boliviana daqui a pouco. Vai ter já. Vou ter. Quando você aceita Jesus, em que ano e aonde? Eu aceitei Jesus no 15 de julho do ano 1997, quando um pastor de uma denominação chamada anglicana, uma denominação inglesa, Certo. ele ficou sabendo que eu estava passando alguns problemas, através de uns amigos, de uma família, e ele bem no lugar que eu morava só, tinha 23 anos, e ali ele apresentou Jesus, ele não falou, venha na igreja, Jesus vai te curar, vai te abençoar, não, ele falou de pecado, ele falou do inferno, ele De falou... libertação. Isso. Ali, quando eu aceitar Jesus, eu senti uma mão me apertando o pescoço, não conseguia falar a palavra Jesus. Então, ali ele bem, junto aos outros, ele ministrou libertação, e eu aceitei Jesus Cristo, comecei a assistir na reunião de oração da igreja. Eu fui para o culto, eu via muito evento social, só que a revelação que tive da presença de Deus. Eu entrei numa reunião de oração, dia terça, e eu senti uma nuvem ali, e até eu vi como uma nuvem como de cristal. Eu tive uma paz que eu nunca tinha tido na minha vida. Fumava muito, uma vida muito desordenada, muito Sim. dinheiro, Sim. mas um vazio interior que muitas pessoas também têm sentido isso na vida. Ali eu comecei a me congregar, eu entendi os princípios da submissão, eu entendi os princípios também do dízimo, e ali eu comecei a me someter à autoridade. Fiz uma escola de missões, na minha orientação foi os países árabes, só que eu não posso falar quais países eu já tenho ido, Sim, a gente por questão sabe da disso. segurança das pessoas lá. E ali foi preparado isso, eu estudei num seminário, depois eu fiz outras matérias em outro mais, e muitos cursos, e permanentemente eu estou renovando a minha mente e estou aberto àquilo que o Espírito quer manifestar. Essa permissão de Deus, de você, quando você estuda em vários seminários, você recebe várias visões, várias linhas de teologia. Esse fato contribui para o seu ministério? Isso ajuda muito. Eu cheguei a pensar, o que eu penso, é que ninguém é dono da verdade. A verdade é dona de muito de nós. Em uma parte nós entendemos, em outra parte nós profetizamos. Os saduceus eles tinham um entendimento, os fariseus eles tinham um entendimento, só que quando Jesus estava ali, quase ninguém conseguiu discernir que era Jesus. Hoje nós temos o grande problema com algumas orientações teológicas que se acham donos da verdade, mas quando Deus quer fazer uma coisa, é parecer que eles têm muito conhecimento, mas não conseguem discernir o que Deus está querendo fazer. Pastor Dimas, o senhor acha que tem coisa de Deus que a gente só vai saber na glória? Isso. Eu acho que quando nós estamos com Jesus, eles simplesmente nos fazem duas perguntas. A primeira pergunta é, você está conseguindo amar aos outros como eu amo eles? É a primeira pergunta. Sim. E a segunda pergunta é, você está conseguindo ensinar aos outros, com sua vida no primeiro caso, no segundo, com as suas palavras, respeito quais a minha maneira de viver? Isso tem que ver com as leis, com os princípios. Claro. Essas duas coisas são as duas coisas que eu acho que o Espírito Santo, ele me pergunta no meu coração permanentemente. Se o senhor tivesse que nortear a sua vida, se o senhor tivesse que dar um significado na sua vida, que versículo da Bíblia seria? É muito difícil um só versículo, mas uma coisa sim eu consegui entender, que aquilo que eu faça por outros, Deus vai fazer por mim. Não aquela pessoa vai fazer por mim. Deus vai fazer. Aquilo que eu faça por outros, Deus vai fazer por mim e vai fazer por a minha descendência. Então ali o assunto, ali tem um conjunto de muitos versos, muitos versos. Sim, posso dizer que meu propósito, em espanhol, aquele verso é desatar lomos de reis. Ali eu não sei qual é a tradução, mas quando eu chego no lugar, Deus me dá uma graça para desatar as pessoas de maneira muito rápida. Libertá-las.
Libertar, mas principalmente na mente. A grande luta do cristão está na mente. A grande luta do cristão está na mente. Muitas pessoas não entendem qual o propósito de Deus para eles, que é diferente, é um propósito diferente que o meu. Sim. Então, eu tenho como uma graça de Deus para ajudar a pessoa para se colocar no centro daquilo que Deus quer. Eu já tenho sido ungido pastor nas Assembleias de Deus. Sim. Eu já tenho sido profeta, ungido profeta, reconhecido profeta no Monte Carmelo por uma comitiva de apóstolos, profetas. As pessoas falam que eu sou evangelista, apóstolo, mestre, mas na verdade eu gosto de me apresentar como um discípulo de Cristo. Amém. Eu sou Dimas Camaraça, discípulo de Jesus Cristo. Tem dons ministeriais que isso me ajuda, uma ferramenta, claro. Mas o mais importante é ser discípulo de Cristo. Eu recebo um estrangeiro, eu alimento um pequenino, eu cuido de um órfão, eu visito uma viúva, eu estou fazendo para Deus. Isso mesmo. Tem países que eles ficam de maldição porque eles são hostis aos estrangeiros. Certo. Isso só traz maldições sobre a vida dele. O relacionamento que nós temos com o estrangeiro é muito importante. Eu morei no Brasil. Eu tenho um filho capixaba. Eu chamo ele de piranha capixaba. Ele gosta da piscina piranha capixaba. O Pedro Ezequiel. E quando eu cheguei aqui, eu fui recebido por os brasileiros de uma maneira que na maioria dos países eu nunca fui recebido. Certo. O nível de honra que o brasileiro tem para o estrangeiro é uma semente que faz que daqui a um tempo Deus vai abençoar com umas riquezas naturais e espirituais o Brasil num nível que até agora os profetas eu acho que não conseguem entender. Entendi. Por causa dessa hospitalidade, esse carinho e a honra que tem dado às pessoas que vêm para cá. Assim mesmo. O senhor tem passado por... Bolívia passou há pouco tempo por um período assim de grandes transformações. E para mim, inclusive, foi uma grata surpresa, porque eu jamais imaginaria que Evo sairia do comando da Bolívia, e ele saiu. Fala para mim como isso se deu e por que isso se deu. Isso. No primeiro lugar, nós temos que entender que um presidente de um país é um espelho do que acontece na sociedade. Sim. Ninguém chega ali sem a sociedade ter algum tipo de orientação. Então, o Bolívia tem um sério problema com o narcotráfico, numa coisa de agora, isso já vem dos anos 70, dos anos 80, só que o narcotráfico é um espírito que se submete a um espírito maior, Sim. que é o espírito de contrabando. Entende a palavra? Entendi. Então, ali tem muita ilegalidade na Bolívia, por causa que muitas pessoas fazem negócio na ilegalidade, nas fronteiras. Sim. Eles sentam em questão. Ali, o sistema espiritual está sendo alimentado. O Evo Morales, ele chegou a ser presidente, foi Deus que colocou a ele, porque antes do Evo Morales, tinha o poder econômico que trocava o rosto, trocava os partidos, mas sempre é o mesmo. Sempre é o mesmo. Eles aproveitavam da sociedade, eles faziam muita coisa muito ruim, muito Sim. ruim. Ali Deus coloca o Evo Morales para colocar os direitos dos índios de uma maneira muito melhor que estava antes. Ou seja, no início, ele fez coisas verdadeiramente muito boas. Ali o assunto que a pessoa não quer sair do poder, ele também mexe no área do narcotráfico. Ele Sim. vende drogas para o México, ele vende para a Venezuela. Então, e ali o Espírito Santo já vinha falando que ele ia fazer que aquilo caia. Porque eles são, no mundo espiritual tem uma rede que é o Principado de Gog, que está no Magog. Aquilo tem que ver com o comunismo. Certo. Isso, aquele espírito ele começou a entrar através de Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil. Então, ali aquele espírito, o povo de Deus se levantou em contra disso. O Evo Morales, a maioria dos brasileiros não sabem que ele tinha mais de 2.000 bruxos à sua disposição. Ele tinha um nível de trevas. Magia negra. Magia negra mesmo. Então ali, a maioria dos pastores já temos tido muitas experiências. No meu caso, um dia eu estava orando e um bruxo materializou
fisicamente ele materializou dentro da minha casa. Então, o nível de batalha, luta espiritual foi muito pesado, porque a maioria dos pastores, como não mexem na bruxaria, eles até muitos não sabem o que fazer. Aqui no Brasil é diferente, porque muitos que hoje são pastores saídos da macumba, então eles sabem até reconhecer o nome dos demônios. Na Bolívia eu fiz um seminário de batalha espiritual, dos 3 níveis, e ali eu perguntei aos pastores, quantos de vocês têm sido bruxos? Ninguém tinha sido. Quantos de vocês mexeram no passado com a bruxaria? Ninguém. Tinha mais de 20 pastores. Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Então, ali nós entramos numa batalha espiritual, nós fizemos um ato profético, nós colocamos 7 estacas em 7 cidades muito importantes. E cada uma delas tinha decretos. E uma era que nós colocávamos todo o poder do trabalho dos bruxos na Bolívia, nós colocamos em cima da cabeça deles e nós declaramos que eles ficam debaixo das maldições daqueles trabalhos que eles fazem. Ali, os mesmos espíritos se voltaram em contra deles, acabando com o governo de Evo. Intervalinho, a conversa está muito interessante, mas nós precisamos fazer um intervalinho e já já a gente volta com o pastor Dimas. Entramos agora no segundo bloco do programa Atitudes. Eu já disse a vocês, estamos recebendo aqui o pastor argentino que está atuando na Bolívia, está ali em missão na Bolívia, pastor Dimas. Pastor Dimas, a partir deste ato profético, as igrejas cristãs da Bolívia se reúnem e isso chega no governo de Evo Morales. Isso, não foi assim uma unidade programada, não foi todo o país. Certo. O país ele está dividido como se fossem 2 países. Uma coisa são as montanhas e outra coisa é a área baixa, que é Pando, Santa Cruz, Beni, ali é diferente. Mas do lado de Santa Cruz da Sierra, onde tem porcentagem de cristãos altos, de repente apareceu um líder, Camacho, e ele se levantou em contra, porque o que aconteceu é que no meio das eleições, caiu o sistema da internet. Estavam fazendo o conteio. Sim. O Evo Morales não estava chegando e ali cortaram a internet. 24 horas depois voltou e ali os números eram totalmente diferentes. Então, o problema também é que Evo tinha tomado todos os canais de televisão, com exceção de um só. Além disso, tem pessoas da oposição que elas têm sido injustamente colocadas na cadeia. Hoje eles estão saindo da cadeia. E ali, em Santa Cruz da Sierra, aconteceu uma atmosfera espiritual. E o povo ele saiu nas ruas. Eles cortaram toda a cidade. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Sitiaram a cidade. Isso, como eu vou na esquina e ali eu curto, eles cortaram, o policial ficaram dentro do lugar que eles estão, a central da polícia, e o exército, não, mas a policial não conseguia sair, eles não só para fazer alguma coisa, mas o policial deixou de ter controle da cidade, o exército não tinha controle da cidade, e ali eles cortaram. Santa Cruz da Sierra é um centro comercial, o mais importante, e ali o interessante, que do lado da cidade nós temos o gado, nós temos tudo. Então, nós poderíamos ficar fazendo aquele sítio por 6 meses, 1 ano, que não tinha problema. E os empresários, eles já viram que Bolívia vai se tornar uma nova Venezuela e ali eles iam a perder, daqui a 5, 10 anos, o poder econômico. Então, claro, ali falaram, nós vamos a continuar pagando o salário, vocês não trabalham, e ali o povo continuou. Mas foi muito interessante, porque os pastores, nos pontos de bloqueio, que tinha 1000 pontos de bloqueio, ali eles iam para orar. E as pessoas aceitavam Jesus assim. Rapidamente. Um monte de pessoas aceitaram Jesus. E ali a oposição, os demais, que muitos deles no narcotráfico, isso, eles tentaram chegar até com armas. E na toda a cidade não acontecer um só morto. Mas tem muitos testemunhos supernaturais que as pessoas tinham armas e eles ficavam duros.
Os pastores orando. Não tinha ação. Não tinha ação. Foi uma questão, é uma questão que é só Deus. E muitas pessoas tinham a revelação dos ángeles se movendo, e algumas nós conseguimos ver até um Miguel, nós discernimos um Miguel se movendo. Tive 2 mortos que foi fora da cidade, porque pessoas tinham uma escopeta, não sei se fala escopeta. Sim, sim. É uma arma de grosso calibre. Então o Espírito Santo já tinha falado através de um profeta que vai ter, que Deus mesmo vai tirar, que vai colocar primeiro medo, depois não sei o quê, depois terror. No final, o exército não tirou o Evo Morales. As pessoas no mundo dizem, foi um golpe de Estado. Não foi. Nunca foi um golpe de Estado, porque o exército que estava com ele tem sido colocados por ele. Até agora eles não estão mais. Foi o assunto que o presidente anterior a ele, que foi o Goni, ele enviou o exército enviar para reprimir o povo. Certo. Ali, quando o Goni ele teve que sair, os militares foram presos, porque o Goni não assignou aquela permissão. Certo. Então, quando Evo Morales falava para o exército, vai, tira eles, ele falava, você assigna o papel, porque nós não queremos ser responsáveis, Claro. como aqueles que até agora eles estão presos. Então, ali não tive como, e ele mesmo já viu que não dava, e ele mesmo saiu. Você poderia dizer que foi como se o reino de Deus Foi mesmo. sobre Santa Cruz de la Serra. Não sobretudo a Bolívia, sobre Santa Cruz, e agora tem uma atmosfera onde a igreja é reconhecida, onde pastores que estavam no anonimato, eles demonstraram muita ousadia, muita valentia, porque no meio das reuniões, nas ruas, as pessoas vinham e falavam, estão vindo com pistola, estão vindo com revólver, pastor, vamos. E ele falava, não, ninguém vai me tirar de orar, ninguém vai me tirar de louvar. E verdadeiramente os pastores, a vida dele tive em risco de morte. E eles ficaram nas ruas, louvando a Deus e pregando o evangelho. Uma coisa sensacional. No Brasil, que é um país de uma liberdade religiosa muito grande, né? Aqui a liberdade religiosa, ninguém é reprimido em nenhuma religião. E lá na Bolívia, a igreja correu risco de morte, mas não se rendeu. Nunca se manteve. No Santa Cruz, na Bolívia não. Tem outros lugares que os pastores falavam, não, fica orando na sua casa. Então, ali tem regiões da Bolívia. Certo. Tem algumas, só que tem algumas regiões que muitas pessoas até evangélicas têm certos princípios que possivelmente não são bíblicos de acreditar certas coisas do comunismo. Tá? Sim. Então, não foi tudo. Foi Santa Cruz de la Sierra e hoje Deus está vindo com uma grande recompensa. Quem está como presidente hoje? Hoje é a nossa irmã Janine Anes. Ela é uma mulher cristã. Ela até congregava na congregação que eu estou lá. E o irmão dela é pastor. E ela é uma mulher que ela prioriza os princípios bíblicos. É uma mulher que verdadeiramente dá lugar a Jesus Cristo. Ela está interinamente para convocar uma eleição. Isso. Ela vai estar uns 6 meses. Certo. Agora vai ter eleições. Algumas pessoas querem Camacho, outros querem Pumari, outros querem 2. Mas o mesmo Deus que fez cair o Evo Morales é o mesmo Deus que vai colocar uma pessoa, pode ser cristã ou pode não, mas vai ser uma pessoa que vai liderar Bolívia. E nós acreditamos que Bolívia também vai fazer uma grande aliança com Israel e vai fazer uma grande aliança com o Brasil. Nós acreditamos que nas finanças vai ficar trabalhando juntos e para o Brasil é bom ter um amigo, ter um aliado e trabalhar juntos. Pastor Dimas, ele trabalha na área de libertação e trabalha também na área da profecia. Nós vamos para um intervalinho agora e ele vai contar algumas experiências nessa área para você que está nos assistindo. Intervalinho, já já a gente volta.
de volta no programa, já disse, recebendo o pastor Dimas. Pastor Dimas, a sua área de atuação é profecia e libertação. O diretor da TV, o Zezinho, me pediu para o senhor contar um relato de um suposto candidato a governador aqui do estado, que tinha um monte de gente em volta falando que ele ia ser, que Deus tinha falado que ele ia ser, e você chegou e você fez o quê? Não, o Espírito Santo falou para mim que ele não iria ser. Então ali o povo que estava trabalhando junto a ele ficou um pouco bravo comigo. Então, aqui, falando, como é possível? Mas Deus falou uma coisa e agora Deus muda. Então eu falei, não, eu não lembro, algumas pessoas falaram que eu falei que se ele seria o governador, eu quebraria a minha carteira de pastor. Mas ele não lembra aquela história, mas pode ser certa, muitas vezes eu falo coisas assim. Então, mas eu acho que a profecia ela precisa ser examinada, nós temos que ter muito cuidado com a profecia, ela tem poder para abençoar, mas tem poder também para destruir. Sim. E nós vemos como Jeremias, ela tinha uma mensagem, mas tinha outro que tinha outra mensagem. Então, eu acho que hoje tem pessoas que gostam muito do profético, mas não tem maturidade para entrar e falar linguagem profética. Sim. Então, as pessoas misturam muito a emoção com a profecia. E a profecia é muito boa. Sim. Jesus Cristo, ele é o espírito da profecia. Então, a profecia é muito boa. A profecia ela nos ajuda, ela nos traz clareza, mas eu acho que a melhor profecia é a Escritura. A Escritura é a melhor profecia que nós temos. É infalível. O resto, toda pessoa pode errar, mas o que tem a Escritura não pode errar. Qual tem que ser a nossa atitude mediante a uma profecia? Uns dizem que deve julgar a profecia, outros dizem que deve julgar o profeta. Como é que é isso para o senhor? Eu acho que a verdade é verdade, ainda se ninguém acreditasse nessa. Essa mentira, ainda que todos acreditem que é verdade. Então, a profecia ela precisa ser examinada com o quê? Com a Escritura. Então, se vem de acordo com as Escrituras. Com as Escrituras. Então, e também tem diferentes como níveis de profecia. Sim, uma coisa é falar, Deus está trazendo uma bênção grande para você, outra coisa é, você não vai trabalhar amanhã, que o teto vai cair. Então, são duas profecias totalmente. Eu conheço uma mulher que estava no almoço em Buenos Aires e ela tinha que estar nas Torres Gêmeas o dia que caíram. E 3 dias antes o Espírito Santo falou para ela, você, dia X, não vai trabalhar. Falei, mas como vai me demitir? Está demitindo pessoas, não vai trabalhar. Ali ela ligou a irmã dela, que não é cristã, mas ela se submeteu também a ela, e as duas, elas tinham que estar nas Torres Gêmeas, e as duas não estiveram. No meu caso, a minha experiência com a profecia é muito marcada, porque eu tinha que estar em 2 aviões, eu sou piloto de avião. Eu tinha que estar, você é piloto? Piloto de avião da linha aérea também, tenho a preparação da linha aérea. Sim. Eu tinha que estar em 2 aviões. E os 2 aviões, Deus falou para mim de não estar ali. Um caiu, quebrou tudo o avião, graças a Deus ninguém morreu. O outro bateu direto com uma montanha, todos os que estavam ali morreram. Então, como foi que eu estive ali? Através da profecia. Então, para mim, a profecia é muito importante. Só que, quando uma coisa assim acontece, nós temos que entender que talvez eu não morri, mas eu não sou mais ou menos importante que aqueles. Claro. Simplesmente o propósito na minha vida não terminou ainda. Não havia se cumprido. Mas é importante a profecia em alguns casos, e nós temos que ter muito cuidado, não está errado examinar a vida do profeta. Mas pode ser que uma pessoa tenha uma vida que é um desastre, mas aquilo que falou vem do coração de Deus. É verdade. E uma pessoa pode ter uma vida boa, só que acordou com um grande problema, misturou com as emoções, e a palavra que entrega é totalmente errada. Até nós vemos o diabo falar para Jesus Cristo os mesmos versos da Bíblia. Então pode ter um cristão que é novo convertido, que a pessoa tem uma mistura no seu coração, mas de repente o Espírito Santo fala através dele e fala uma verdade que talvez ninguém queira ouvir. Agora pode ter um pastor que ele conhece a Bíblia, que ele conhece tudo, mas o coração está cheio de orgulho. Ali o cara incorporou uma entidade, e é uma entidade que está falando a Bíblia e não é o Espírito Santo. Já teve situação de Deus pedir para você falar alguma coisa para alguém e ser uma coisa assim
absurda ou fora de contexto, e você questionar Deus, é para me falar isso mesmo? Ou já teve vez de você se recusar a falar? Olha só, e graças a Deus eu tive uma grande bênção na minha vida, que foi o meu pastor. O meu pastor, ele falava que as pessoas que têm um dom profético... Como é o nome dele? Ele é Agustín Marsal. Agustín Marsal. Foi um homem que me apresentou o evangelho, ele me discipulou, um homem sensacional, um homem que tremendo. Então, ele falava sempre o seguinte: é bom você ter um mentor profético. O que é isso? A pessoa que aceita Jesus, ela tem dons, muitos, o que tem chamado para o profeta, ou tem dons proféticos, ele não sabe como falar o que está recebendo. Sim. Então, uma coisa que traz muita sanidade, muita cura ao corpo de Jesus Cristo, é que a pessoa que recebe palavras do Espírito, algumas palavras pode liberar. Por exemplo, eu tenho um cara aí na igreja, que eu sou pastor, ele vê você e diz: Deus me mostra que Deus vai abençoar a família. Então ali tem uma palavra prática? Tem. Aquela palavra não tem problema. Vai para você e diz: olha, o Espírito Santo me mostra que ele quer abençoar a tua família. Então você está no meio de uma crise e você recebe com fé. Agora, se ele é novo convertido, e ele está vindo que você, por exemplo, tem um viagem que não tem que fazer porque tem um perigo. Ali já, para tirar um pouco da responsabilidade dele, que é isso que eu faço como pastor. Vem aquele tipo de palavras, me fala, eu vou orar. E ali eu vou te dar a bênção para você entregar a palavra. Então ali já tem o princípio da submissão, o princípio da autoridade. E o cara que é novo convertido, para ele não errar e depois ele ficar chateado, que tudo fala em contra dele, ele tem um mentor profético. Então eu acho que muitos meios pentecostais, eles estão errando com isso. Ele precisa, entende? Tem que ter uma cultura de educação espiritual. Então, a pessoa se submete e se a pessoa semeia submissão, ela vai colher proteção. Então, eu acho que no Brasil estão tendo muito problema com falsas profecias de pessoas que falam muito... Porque não respeita princípio, não respeita autoridade, não respeita a análise e não vai de encontro à Bíblia. Isso. Então, a pessoa, eu acho bom, toda pessoa, se alguém tem dons proféticos, eu te falo para você, você precisa ter um pastor, você precisa ser discípulo, você precisa ser desmistafiel, você precisa estar no lugar, ter raízes no lugar. E ali, com o tempo, você vai crescer, você vai ser uma pessoa sana espiritualmente, e as palavras não vão contaminar o corpo de Jesus Cristo. Agora, em resposta à pergunta que você falou, monte de vezes, muitas palavras que Deus fala para mim, muitas pessoas que mexem na área da política, Até eu falei aqui com alguns políticos, que eu falei algumas coisas que eles não queriam. Não gostaram. Não queriam saber com aquela palavra, mas depois se cumpriu. O importante é que o centro não é o profeta. O profeta lhe entrega a palavra, ele tem que sair do centro. Sim. Jesus Cristo que tem que ficar no centro. Amém. Então, nós temos que ter muito cuidado, levantar os profetas e fazer aquele show evangélico dos profetas e aquela coisa. Não. A vida do cristão é muito simples, é amar Jesus, é amar os outros, e os dons proféticos, eles têm uma importância sim. Se você recebesse uma mensagem de Deus, dizendo: Dimas, hoje você vai fazer a sua última pregação, o que você pregaria? Difícil a pergunta, mas a resposta eu acho simples. Eu acho que eu não pregaria. Eu simplesmente manifestaria o amor de Deus para os mais necessitados. Só isso. Amor de Deus aos mais necessitados. Eu talvez não pregaria, simplesmente eu abraçaria as pessoas e manifestaria o amor de Deus. A maior ferramenta que a igreja tem é o amor de Deus. O diabo ele não tem como ir em conta disso. Aleluia. Glória a Deus. Fiquei emocionado. Homem de Deus, homem de Deus. Dimas, a família de Porto Velho, suas despedidas, por favor. Isso. Eu posso orar por sua vida, você que está ali? Amém. Eu quero orar por sua vida. Feche seus olhos ali onde você está e toma ali 2, 3 minutos para ficar no silêncio à presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que a presença do Espírito Santo desça ali naquele lugar.
todo nível de movimentação do inimigo fica paralisado agora, em nome de Yeshua HaMashiach, o meu Senhor. E eu oro para que a graça do Eterno desça, para que o entendimento seja aberto através da palavra e que o povo de Porto Velho tenha paixão para a Escritura, que a nova geração que está surgindo tenha um nível de paixão para entender a Escritura no plano do Espírito, porque a Escritura no Espírito é a manifestação da presença de Jesus Cristo de Nazaré no seu máximo potencial. Eu te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, Dimas. Isso. Conto com a sua audiência, conto com o seu carinho, mas principalmente com as suas orações. Tchau. Deus abençoe.